E meus queridos, nessa oportunidade que nós temos de falar, não apenas aos jovens, mas à igreja, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está aqui nesta manhã, que é essa: se você pudesse dar alguns conselhos a um jovem aqui da nossa igreja ou a qualquer jovem que você conhece, o que você diria? O que você falaria para esse jovem agora? Agora não, porque você está no culto, depois. O que você diria para esse jovem? Talvez você falaria para ele assim: pense no seu futuro, cara. Olhe para o seu futuro. As coisas estão chegando aí de uma forma muito complexa. Olhe para as coisas que estão no futuro. Prepare o seu futuro. Foque no seu futuro. O seu futuro é importante para você. Será que você falaria isso? Ou será que você diria a ele assim: seja organizado, hein? Seja organizado. Você precisa de organização na sua vida. Se você está pensando no seu futuro, você precisa ser organizado. E seja organizado, inclusive, arrumar a sua cama. Não sei se você arruma a cama. Arrume a sua cama. Porque não tem como pensar no futuro, se organizar para o futuro, se a cama está desarrumada. Será que é esse o conselho que você daria para o jovem? Ou você falaria com ele assim: e as namoradinhas? E os namoradinhos? Está na hora de pensar nisso aí já. Está na hora de pensar nesse negócio. Qual é o conselho que você daria a um jovem hoje? Ao sair daqui, uma mensagem. E você que é jovem, o que você gostaria de ouvir? Você que é jovem gostaria de ouvir, por exemplo, que a caminhada, se abster dos desejos carnais, porque agora em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito, vocês têm agora condição de dizer não para essas coisas. E cada jovem aqui, você que já foi jovem, sabe que os desejos carnais na juventude batem a porta de uma forma muito intensa. Muito intensa. Então Pedro está dizendo o seguinte: olha, fiquem firmes, mas também sejam santos. Fiquem firmes. Se abstenham dos desejos carnais que lutam contra a alma, procurem viver de maneira exemplar, assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento e darão glórias quando ele julgar o mundo. Pedro está dizendo: vocês têm um propósito de vida que também diz respeito às pessoas que estão ao redor de vocês. Vocês precisam demonstrar uma postura que glorifique ao Senhor. Então, no versículo 14 até o versículo 16 do capítulo 1, Pedro está dizendo: sejam filhos obedientes, não voltem ao antigo modo de viver, quando satisfaziam os seus próprios desejos e viviam na ignorância. Veja, Pedro está dizendo: antes, quando vocês não foram alcançados pela graça de Deus, vocês viviam na ignorância, fazendo aquilo que vocês acham que era certo de fazer. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, depois de falar a respeito de quem ele era, ele diz: todas essas coisas, eu era blasfemo, perseguidor, eu era violento, eu era insolente, todas essas coisas eu fazia na incredulidade e fazia também na ignorância. Vocês, quando foram ainda, não sendo alcançados pela graça de Deus, vocês andavam do mesmo jeito. Pedro está dizendo então: como filhos obedientes, vocês precisam abster-se desse antigo modo de viver. Agora, porém, sejam santos em tudo o que vocês fizerem. Veja o que Pedro está dizendo: em tudo. Não é aqui apenas no culto comunitário, é em todas as coisas. Sejam santos em tudo o que vocês fizerem. Isso diz respeito a uma intencionalidade em todas as nossas práticas diárias. Isso diz respeito a uma intencionalidade para a glória de Deus em tudo aquilo que a gente fizer. Isso diz respeito, meu irmão, você estar no culto ao Senhor, como bem disse o nosso pastor, entendendo que você está no culto ao Senhor. E estando no culto ao Senhor, prestar atenção na palavra do Senhor, louvar ao Senhor, aproveitar a comunhão dos irmãos. Isso nós estamos dizendo do culto. Mas como eu gosto de dizer, amanhã é segunda-feira. Amanhã em que você de fato vai ser provado com todas as formas de provação. Porque você tem aquele professor ateu chato, você tem aquele empregado que está te dando trabalho, você tem aquele patrão que não sai do seu pé. O apóstolo Pedro está dizendo: o modo que nós vivemos diz respeito muito da graça que nos alcançou, e eu e você precisamos em tudo, absolutamente tudo,
fazermos de modo santo. Essa é a orientação da palavra de Deus. Então ele diz: sejam santos, pois eu sou santo, como diz a Escritura. Não vos surpreendeis, amados, está lá no capítulo 4, versículos 12 e 13. Não se surpreendam com as provações de fogo ardente, pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. E aqui eu faço uma pausa, meus irmãos. Por que crentes em Jesus acham que não podem sofrer? O pastor R.C. Sproul, no seu livro Razões para Quê, ele vai dizer o seguinte, que a ideia do sofrimento espanta os crentes contemporâneos. Pedro está dizendo assim, aqui, vocês estão passando por um monte de prova aí, por um monte de situação complexa aí, isso não está fora do script não, gente. Esse negócio está dentro do script certinho. Então não acha que está acontecendo algo estranho com vocês. Por que não está acontecendo algo estranho com vocês? Porque o Salvador de vocês passou pela mesma coisa, passou por situações extremamente complexas. Olhem para a cruz e vejam como o Senhor Jesus Cristo sofreu também. Então ele continua dizendo, pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham maravilhosa alegria de ver sua glória quando for revelada. Então a ideia é permanecer firme de modo santo, porque um dia nós viveremos na eternidade com o Senhor. No capítulo 4 então, nós vemos esta ideia de Pedro. E quando nós vamos lá para o capítulo 1, nós vemos Pedro dizendo, por que nós precisamos permanecer assim? E a resposta é linda, porque Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, e agora nós temos uma viva esperança. A nossa esperança não é uma esperança morta, a nossa esperança é uma esperança viva, porque o Senhor Jesus Cristo está vivo. Então é nesse contexto, meus irmãos, que o apóstolo Pedro agora, dirigindo-se aos jovens, mas também à igreja, lá no capítulo 5, nesse contexto em que os crentes precisavam permanecer firmes, nesse contexto em que existe uma glória para nós, existia para eles e agora é realidade para eles, uma glória maravilhosa na eternidade, que Pedro vai dar alguns conselhos, e ele começa dando conselho aqui aos jovens. É por isso que no capítulo 5, versículo 5, ele vai dizer, da mesma forma vocês, ele já disse para os homens, ele já disse para as mulheres, ele já disse para os presbíteros, ele já disse para muitas pessoas, para os servos, então agora ele se direciona aos jovens, e diz assim, da mesma forma, vocês que são jovens, e muito provavelmente Pedro vai começar dirigindo-se aos jovens, aqui dizendo a eles, aceitem a autoridade dos presbíteros, aceitem a autoridade daqueles que estão mais um pouco à frente na vida do que vocês, e muitas traduções vão dizer aí, que presbíteros, mais velhos, o fato é alguém que está na frente na vida. Aceite a autoridade dos presbíteros. Muito provavelmente Pedro já está direcionando essa palavra aos jovens, porque eu sou jovem. Eu ia falar que eu já fui, mas eu acho que eu ainda sou. E a gente acha que sabe de tudo. E a gente acha que o mundo é nosso. E a gente acha assim, que toda a experiência está em nós, com os nossos longos 20 e poucos, 30 anos. Mas não está. Então Pedro está falando assim, existem pessoas que estão na frente, e vocês, numa demonstração de humildade, precisam ouvir essas pessoas que estão na frente. Não é uma obediência cega, e deixar com que simplesmente os mais velhos tomem conta das decisões da igreja, absolutamente não. Mas é necessário que o jovem esteja junto com o mais velho, para que ele possa perceber aquilo que ele já passou, então aprender com ele. Então Pedro diz, isso é uma demonstração de humildade, seja humilde, vistam-se de humildade. Então ele diz, todos vocês, não só os jovens, mas todos, vistam-se de humildade. Isso blinda aí todo o relacionamento, quando nós pensamos que o jovem precisa obedecer cegamente aos mais velhos, e os mais velhos simplesmente não precisam dar satisfações aos jovens. Pedro está dizendo, e todos vocês, não mais aos jovens, todos vocês, vistam-se de humildade. A palavra vestir aqui significa amarrar-se com um nó. A ideia é você pegar alguma coisa, um cinto, alguma coisa, mas nesse contexto era um turbante, tirar o turbante e amarrar-se com um nó. Então Pedro está dizendo, vistam-se, amarrem a humildade em vocês.
Amarrem a humildade na vida de vocês. E ele vai dizer o porquê disso. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes. Como é que nós podemos demonstrar humildade? Meu jovem, como é que você pode ser humilde? Primeiro, obedecendo, sendo submisso àqueles que estão à sua frente na vida. Meu querido irmão, que é mais velho do que eu quero muito aprender com você. Eu desejo muito aprender com você, porque eu sei que você tem muito para me ensinar. Mas o fato de você estar na minha frente na vida não exime, não exclui o fato de que você também pode aprender comigo. Então Pedro está dizendo, olha, no relacionamento uns com os outros, vocês precisam vestir-se de humildade. Então, primeiro, sendo obediente, também submisso, aprendendo com os mais velhos. Segundo, vivendo a vida comum aqui entre igreja. Quando eu sou submisso a você e você me respeita, meus irmãos, nós estamos obedecendo a palavra de Deus. No relacionamento uns com os outros, sejam humildes. E a justificativa de Pedro é, porque existe um Deus que dá graça aos humildes, mas aos orgulhosos, Ele não está nem aí. E diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 3, versículo 34, exatamente isso que Pedro está citando aqui. Mas existe algo mais profundo, mais sério inclusive, em Provérbios, no capítulo de número 6, versículo 17, que chama a nossa atenção, quando a palavra de Deus começa a mostrar algumas coisas que Deus odeia. E Deus odeia algumas coisas. Sabe uma das coisas que Deus odeia? Olhos altivos. Pessoas arrogantes. Tem uma que ele detesta, a sua alma abomina, que é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Está no mesmo texto, está lá em Provérbios capítulo 6, mas o nosso foco aqui é o ódio em Deus em relação ao orgulho. Deus odeia o orgulho, e Pedro está dizendo, vistam-se de humildade, amarrem a humildade em vocês. Para quê? Para que quando chegar o momento certo, o Senhor venha de fato exaltar vocês, portanto humilhem-se. Ele vai dizer no versículo 6, sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. A ideia de Pedro aqui é a seguinte, não existe a glória sem a cruz. Não existe, meu querido irmão, a bênção sem a aprovação. Não existe. Então Pedro está dizendo, vistam-se de humildade, no trato uns com os outros, vocês que são jovens, sendo submissos aos mais velhos, porque existe uma justificativa, Deus odeia o orgulho, então humilhem-se, diz a palavra do nosso Deus. E a grande questão, meus queridos, é um desejo que parte do nosso coração. Se você quer obedecer a palavra de Deus e ser humilde, busque inspiração no Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 13, versículos 4 a 5, diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo, quando foi lavar os pés dos discípulos, Ele faz exatamente isso que a palavra vistam-se sugere para nós. Em João capítulo 13, versículos 4 e 5, o Senhor retira o turbante, amarra em si e começa a lavar os pés dos discípulos. Se você quer inspiração para ser humilde, olhe para o homem que poderia não ser humilde, o único que poderia dizer de si mesmo, eu posso, eu faço, eu aconteço, porque eu tenho. Mas ele não fez isso, ele simplesmente retirou o turbante, amarrou em si e lavou os pés dos discípulos. E sabe o que ele ganhou com isso? Traição. Eu li um artigo muito significativo do Voltemos ao Evangelho. Judas traiu o Senhor Jesus com os pés limpos. Judas traiu o Senhor Jesus com os pés limpos. O Senhor Jesus Cristo vestiu-se da humildade, amarrou o turbante em si, se ajoelhou e lavou os pés dos discípulos. Você quer inspiração para ser humilde? Olhe para Cristo, Senhor. Olhe para Jesus. Ele é o nosso exemplo de humildade.
Mas existe outra coisa que Pedro vai falar aqui: vire a chave da confiança. Vire a chavinha da confiança na sua cabeça. Diz o versículo 7: entregue-lhes todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. A versão corrigida, a ARA, vai trazer: lançando sobre Ele a vossa ansiedade. E, meus queridos, falar de ansiedade é falar de algo que está presente no meio da juventude, e não só da juventude, está presente em todos nós. Quem aqui nunca passou por um momento de ansiedade, levanta a mão. Todos nós passamos por momentos assim, não é verdade? Todos nós. Mas a ideia da palavra lançar aqui é pegar um negócio e jogar para longe de nós. É pegar a ansiedade e jogar para longe, mas a ansiedade não é jogada para qualquer lugar. A ansiedade é jogada para Cristo nosso Senhor. E quando nós estamos falando de ansiedade, como eu disse, a gente está falando de um mal do século. Mas a chave da confiança vai virar quando a gente entender que quem cuida do nosso futuro é o Senhor. Quem cuida do seu futuro não é você. Ah, Igor, mas eu estou trabalhando para isso, faz bem demais. Estrelinha, tá certo, fala, continue fazendo. Mas quem cuida do seu futuro é o Senhor. E Pedro está falando assim: a condição que vocês se encontram é uma condição difícil, gente. Vocês estão sendo provados. É um fogo ardente, levando em consideração aquilo que aconteceu com os 3 meninos na fornalha. É um fogo ardente que vocês estão, certo? Mas lance sobre ele a ansiedade que vocês têm. Joga sobre ele. E de onde Pedro está tirando essa ideia? De Mateus capítulo 6, quando o Senhor Jesus Cristo está falando sobre ansiedade. Por que a gente é ansioso, meus queridos? Porque a gente está querendo buscar as coisas que serão acrescentadas, e não buscar aquele que acrescentará as coisas. É por isso que a gente é ansioso. A gente é ansioso porque está lá, que não vai faltar a comida, não vai faltar o teto, não vai faltar nada disso, está lá na palavra de Deus. Só que a gente está buscando essas coisas, ao invés de buscar aquele que vai acrescentar essas coisas. A gente fica: ai meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo amanhã? Ansiedade. Ansiedade. É isso que vai acontecer. A gente vai ficar ansioso. Aí Jesus Cristo faz uma perguntinha desconcertante. Em Mateus, ele fala assim: quem de vós, por mais ansioso que você esteja, pode acrescentar 1 hora de vida ao curso da sua vida? Quem? Aí todo mundo fala assim: ninguém. Ninguém pode acrescentar. Se ninguém pode acrescentar, a pergunta é: por que a gente está ansioso então? Nós estamos expondo o livro de Eclesiastes na Unijovem. E aí, uma das nossas quintas-feiras, a gente fez a seguinte pergunta: quem aqui gostaria de ter, ou melhor, de saber o que vai acontecer no futuro? De saber como a sua vida vai acabar? Quem gostaria aqui? Levante a mão, por favor. Quem gostaria de saber como é que a vida vai chegar ao fim? Aí a gente até brincou, né? Brincou não, a gente usou de ilustração o negócio do avião. Infelizmente o voo da Voipes caiu, né? Esteja orando pelas famílias. Meus queridos irmãos, imagina que você então sabe como a sua vida vai acabar, e vai acabar num acidente como esse que a gente viu na televisão. Como é que você ficaria? Aí você não tem como mudar o curso. Você vai ter que entrar no avião e você sabe que o avião vai cair. Não tem jeito de mudar o curso. Como é que você ficaria? Ansioso, né? Então por que a gente quer saber do futuro? Então por que a gente fica ansioso por causa do futuro? Entendeu? Pegou? Como diz um cara aí, pegou o código? Entendeu? Não é melhor lançar sobre ele a nossa ansiedade porque ele tem cuidado de nós? É ou não é? Claro que é. Claro que é. Então pega a sua ansiedade e coloca sobre Jesus e deixa que ele cuida de você. Eu sei que isso é mais fácil falar do que fazer, mas seja intencional. Quando o coração começar a palpitar daquele negócio, seja intencional. Fala: Senhor, eu sei que tu cuidas do meu futuro, então está nas tuas mãos, eu vou fazer aquilo que me cabe. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É o que o Pedro vai dizer no versículo de número 7. Mas existe uma outra lição aqui que é a seguinte: fique esperto. Fique esperto, estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém que possa devorar.
E lá no versículo de número 9, ele vai dizer: permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Meus queridos, a palavra de Deus está mostrando que o diabo não está de brincadeira. A gente não pode viver como se ele não existisse, meu jovem. Você não pode existir como se o diabo não existisse. O diabo existe e ele quer enfraquecer a sua fé. Ele quer fazer você ficar desanimado, ele quer fazer você deixar de ler a palavra, ele quer fazer você deixar de servir na igreja, ele quer fazer você olhar para a comunhão e falar assim: nossa, mas que negócio chato esse trem de pequeno grupo. Ele quer fazer isso com você, porque ele sabe que a proposta aqui que Pedro vai dizer no versículo de número 9, é que nós precisamos permanecer firmes na fé. E permanecer firme na fé significa que você precisa de fato ter algumas disciplinas. E essas disciplinas são as disciplinas que nós vemos em toda a palavra de Deus: oração, leitura da palavra, serviço na igreja, comunhão. Não tem mais nada de que isso aí não, é isso aí mesmo. E é isso que vai fazer você ficar forte na fé. É isso que vai fazer você aturar e suportar o fogo estranho que vem contra você. Então a palavra de Deus te orienta a permanecer firme na fé. Mas você faz a pergunta para o texto: mas como que eu faço isso? Orando, lendo a Bíblia, estando servindo na igreja, em comunhão com os irmãos. Não diga que você está desanimado se você não está procurando um pequeno grupo para poder fazer parte. Isso é sério. Eu estou desanimado com a igreja. Você está servindo? Você está lendo a Bíblia? Você está orando? Você está buscando em comunhão? Não estou. Então você não pode reclamar da igreja. É porque é assim que a gente fica forte na fé. É assim que a gente fica fortalecido na fé. E o diabo está aí, rondando a sua vida. O diabo está aí. Satanás, meus irmãos. E nós já estamos caminhando para o final. Usa de muitas coisas para desviar a nossa atenção do que realmente importa, enfraquecer a nossa fé. Por isso fique esperto. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Jovens, vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e vocês venceram o maligno. Entende? Por que vocês venceram o maligno? Com a força de vocês? Não, porque a palavra de Deus permanece em vocês. É assim que se vence o diabo. É assim que se vence as tentações. É assim que se vence o fogo estranho que vem contra as nossas vidas. É assim que permanece firme. Meus amados, existe mais uma. E essa aqui de fato é aquela que nos dá esperança. No final tudo vai dar certo. Olha o que Pedro está dizendo. Deus, em toda a sua graça, versículo 10, o chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Jesus Cristo. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo. E aqui a expressão por um pouco de tempo merece um destaque. Porque Pedro está levando em consideração aquilo que nós experimentaremos para toda a eternidade. Então aquilo que nós experimentaremos para toda a eternidade, quando colocado em comparação com a realidade que nós estamos vivendo, de fato é pouco. De fato a provação se torna ínfima perto daquilo que a gente vai viver lá. Então Pedro está dizendo, aquilo que vocês estão enfrentando por um pouco de tempo, Ele vai restaurar vocês. E a ideia aqui de restaurar é a ideia que aparece na palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 21, quando os pescadores estão restaurando as redes depois de um período de pesca. Ou seja, a rede foi toda arrebentada na pesca, toda estourada lá na pesca, e depois eles restauram. A ideia é exatamente essa, está passando pela provação, está todo arrebentado, como diz lá em Minas Gerais e também no interior do Rio de Janeiro, está todo chumbado, a provação te arrebentando, mas a ideia de Pedro é, fica firme porque Ele vai te restaurar, permaneça porque Ele vai te restaurar. Veja se esse não é o melhor conselho que a gente pode dar aos jovens, que a gente pode dar aos adolescentes, que a gente pode dar a qualquer pessoa nessa vida. Fica firme, Ele vai te restaurar, e mais, além de te restaurar, Ele também vai te sustentar, é Ele que vai sustentar a sua vida. Judas, versículo 24, diz para nós que é Ele que vai nos livrar de tropeçar, e é Ele que vai nos apresentar imaculados diante da sua glória, é Ele. Então fica firme, Ele vai te restaurar diante de todas as coisas que você passa, mas Ele também vai te sustentar para que você chegue onde você precisa chegar. Ele vai te fortalecer, diz a palavra de Deus,
Ou seja, a força vem do Senhor. Salmo de número 29, versículo 11, a palavra de Deus diz: o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Está sem força, meu irmão? Como é que está aí? Como é que está a vida? Diz que se você fazer essa pergunta 3 vezes olhando no olho de uma pessoa, ela chora, né? Mas você pergunta assim: como é que você está? A pessoa: estou bem. Aí você olha de novo e pergunta: como é que você está? A pessoa: estou bem. Aí você olha de novo e pergunta: como é que você está? A pessoa: eu estou bem. Pergunta séria agora: como é que você está? Está precisando de força? É o Senhor que vai te dar força para você permanecer. E mais, Ele vai te fortalecer. Ele vai colocar você sobre um firme alicerce. E a ideia aqui é de uma rocha que não se move para lugar nenhum. É um pé firme mesmo. E nós sabemos quem é a rocha da nossa salvação. Quem é, irmãos? Quem é, irmãos? Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu querido, no final tudo vai dar certo. Permaneça firme no Senhor. Fique firme, porque tudo que você passa ou passará por amor a Jesus Cristo valerá a pena. Ele vai te fortalecer para que você possa contemplar a glória que virá. Ele vai te fortalecer, Ele vai nos fortalecer para que a gente contemple a glória que virá. Ele mesmo disse isso: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não teria dito: quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, e quando eu voltar, eu vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. É isso que você precisa aconselhar, é esse o conselho que a gente precisa dar aos nossos jovens. E Pedro finaliza da melhor forma possível: se Ele fará tudo isso conosco, a Ele, e somente a Ele, seja o poder para todo sempre. Amém. Amém. Para a gente terminar, meus irmãos, primeiro, ouça o que os mais experientes têm a ensinar a você. Eles querem o seu bem. Eles querem o seu bem, não querem o seu mal. Você é crente em Jesus, quer seu bem. Então ouça, para escutar. E você que é mais velho, esteja disponível para que Ele escute você. Eles querem o seu bem. Sua mãe quer o seu bem, seu pai quer o seu bem. Ele não quer o seu mal, então escute. Segundo, Deus está cuidando do seu futuro. Confie verdadeiramente no Senhor. Vira a chavinha da confiança. Vira a chavinha da confiança na sua mente. Seja intencional em relação a isso também. O que vai ser? Eu não sei o que vai ser, mas o Senhor sabe o que será. Confie no Senhor. E por último, ou melhor, mais 2 questões. Primeira, Satanás não está de brincadeira. Tem uma eternidade aí que ele está fazendo besteira. Ou seja, ele não é bobo em batalha espiritual. Ele não é bobo em fazer a gente perder o foco. Ele não está de brincadeira. Então seja sóbrio, vigie. E ser sóbrio aqui na palavra de Deus é ter as faculdades mentais todas em harmonia. Satanás não está de brincadeira. E por último, meu jovem, meu querido irmão, desanima não. Desanima não. Vai dar certo no final. Tudo vai dar certo no final. Como diz Billy Graham, né, essa frase é atribuída a ele. Eu li a última página da Bíblia e vai dar tudo certo. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Aquele que cuida do nosso futuro, aquele que nos protege, sustenta, fortalece e firma os nossos passos. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio a qualquer situação da vida, Pai, nós temos a Tua palavra que nos dá força, que nos dá vigor para a gente continuar a jornada, como diz um dos nossos irmãos. Obrigado, Senhor.
Que o Senhor possa de fato nos ajudar a permanecer firmes no Senhor, para a glória do Senhor. Ajude os jovens desta igreja, os adolescentes, a juventude desta igreja, ó Deus, a permanecer firmado no Senhor. Esse é o melhor conselho que nós podemos dar a eles e pedimos que nos ajude, ó Deus, pela palavra de Deus, mostrá-los que não há vida melhor do que a vida no Senhor. Obrigado, Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.